Bom, irmãos, convido os irmãos a abrir no livro dos Salmos, capítulo de número 85. Salmo 85, verso de número 6, apenas um verso. Salmo 85, 6. Todos os irmãos abriram, diz assim a palavra do Senhor: será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Pai, fala conosco nesta manhã, conduza-nos pelo teu Santo Espírito, que a tua palavra seja aplicada em nome de Cristo Jesus, pois dependemos do Senhor, carecemos da iluminação de ti mesmo, para que o teu povo saia daqui edificado pela tua própria palavra. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um privilégio a gente estar aqui domingo pela manhã, e nós precisamos inculcar isso nas nossas famílias, para estarmos aqui no dia do Senhor. O domingo é muito importante para estarmos meditando na palavra de Deus, estudando essa palavra, mas também descansando. Não podemos permitir que o mundo moderno tire de nós a alegria da salvação, a alegria que nos leva à casa de Deus, tanto para descanso e estudo da mesma. Portanto, o que vamos meditar aqui, irmãos, é uma construção de pensamento, que eu quero que você fique muito atento, porque parte desse sermão foi tirado do pastor Augusto Nicodemos, parte foi autoria minha. Portanto, eu vou mesclar então aquilo que o reverendo Augusto falou com aquilo que eu disse. E se de repente você vê essa pregação, parte dela no YouTube, saiba que a primazia é dada ao pastor Augustus e não somente a mim, do que será dito esta manhã. Irmãos, o contexto desse salmo é um salmo feito pelos filhos de Corá. E os filhos de Corá estão fazendo esse salmo depois que a nação de Israel retornou da Babilônia. Imagine você 70 anos preso num país. Imagine você 70 anos preso num lugar que não é sua nação, não é o seu povo, não tem os seus costumes, não tem a sua cultura. E detalhe, o povo não os pertence ao povo da aliança, não é povo do Senhor, estrangeiros, ímpios. Portanto, então, essa oração que é feita pelos filhos de Corá mostra uma preocupação de homens piedosos, que outrora experimentaram da presença de Deus, mas agora parece que via essa presença distante. Parece que na verdade homens piedosos que desejavam que Deus retornasse ao meio deles, que eles fossem reformados. E uma reforma que tinha sido iniciada, mas não estava completa no meio do povo. A palavra avivamento, irmãos, apesar de ser muito usada no contexto aí contemporâneo, ela não está na Bíblia. Você não vai ver um versículo falando assim, Deus traz um avivamento. Mas a palavra que nós lemos no verso 6, vivifica-nos, ela é usada na palavra de Deus. Então não é porque avivamento não está na Bíblia, não significa que esse termo aqui de vivificar, tornar-nos vivos outra vez, não faz sentido para nós, pois ele faz. Ele faz o sentido no dia de nos tornar a vida, ou seja, aquilo que um dia teve vida, hoje estava morto. Então o entendimento necessário, irmãos, é para que Deus continue a trabalhar vida em nós, vida. E essa construção de vida, ela é um processo. Irmãos, às vezes você vê pessoas mortas nos seus delitos e pecados. Nós desejamos que haja uma transformação do dia para a noite. Mas o conhecimento da palavra de Deus, a construção bíblica em nossos corações, ela é real, mas ela também é processo. Portanto, se a cada domingo nós estamos aqui, nós estamos crescendo nesse processo. Não pense que num domingo ou outro você vai sair daqui e falar assim, nossa, eu vou voltar naquela igreja e não quero sair dali nunca mais. De repente Deus vai trabalhando no seu coração de uma forma de processos, do qual você vai experimentando dia após dia o poder de Deus sendo transformando a sua vida e agindo dentro do seu coração. E eu quero falar de um tema como um alvo de número 12 que a gente tem estabelecido aqui dia após dia nesses domingos. O argumento, na verdade, é que nós somos uma igreja reformada e estamos sempre reformando. O que significa ser uma igreja reformada? Por que as igrejas históricas usam esse nome? Será que é só para diferenciar de pentecostais, neopentecostais? Há um motivo do porquê somos uma igreja reformada. E quando falamos de reformas,
talvez venha um tema na nossa mente que é o tal dos 5 solas. O que é isso que as pessoas falam de 5 solas? Sola, na verdade, é uma palavra em latim que significa somente. E quando a gente fala de somente, esses 5 solas da fé reformada começa exatamente com as Escrituras Sagradas. Somente as Escrituras. Mas não é somente as Escrituras que é a base para tudo que nós cremos, mas é também somente a fé. Somente a fé no que, irmãos? Em Cristo. Se antes havia o Papa, a tradição, os costumes da Igreja Católica Romana, agora nós cremos apenas nas Escrituras Sagradas, mediante a fé de Cristo Jesus, que é o nosso intermediário por meio do Pai. Mas não é somente a fé, as Escrituras e Cristo, mas é pela graça. Não é pelo seu mérito ou meu, mas é somente por uma graça que Deus concede a cada um de nós. E por fim, tudo isso que nós fazemos é para a glória de Deus, portanto, somente a Deus deve ser dada a devida glória. Esses 5 solas, conhecido como o lema da Reforma Protestante, irmãos, sintetiza o pensamento reformado. Os solas, que são os principais pontos de oposição àquilo que a Igreja Católica vinha praticando, mostra na verdade que nós temos que mantê-los vivos em nosso coração. A Reforma Protestante, que começou há mais de 500 anos atrás, deve ser mantida viva em nossos corações, porque na verdade são frases que nós devemos não apenas ser clichê da parte dos reformados, mas tem que ser vida para nós. E esses filhos de Corá estão falando vivifica-nos novamente, é porque um dia eles tiveram vida e pediam essa vida novamente. E a reforma, irmãos, não se resume apenas a esses 5 pontos. Eu sei que a gente gosta muito dos 5 solas, talvez saibamos de cor, mas a visão da fé reformada é muito mais do que a soteriologia, como a gente vê. É uma visão ampla da vida, uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Uma forma como você enxerga o mundo. Se os meus óculos agora estivessem pintados de azul, tudo que eu viria agora teria o tom de azul. O sol lá fora, o asfalto, a igreja, tudo que eu fosse enxergar teria essa tonalidade de azul. Portanto, uma cosmovisão reformada, bíblica, cristã, envolve eu enxergar todos os aspectos da vida, biblicamente falando. É o que a gente falou no culto passado sobre a diferença de graça comum e graça especial. Quando eu enxergo a graça comum de Deus no mundo, eu consigo enxergar com os olhos reformados, bíblicos, protestantes, tudo que nós vivenciamos. Portanto, se a gente fosse definir o que é uma igreja reformada, a gente teria muitas definições, teria uma multiplicidade de pensamentos e definições. Mas eu quero trazer uma definição que aí foi montada assim por aquilo que eu já li sobre o assunto, que diz o seguinte: igreja reformada é uma igreja cristã que remonta à reforma protestante iniciada por posições dos pré-reformadores históricos. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a gente fala muito de Martinho Lutero, mas havia posições anteriores a Martinho de Lutero, como John Hus. John Hus foi um pré-reformador antes de Martinho, que na verdade já vinha na contramão daquilo que a Igreja Católica pregava. E essas posições históricas dos pré-reformadores culminaram no evento histórico com a fixação das teses de Martinho Lutero na Catedral de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Portanto, Reforma Protestante nada mais é do que simplesmente uma oposição, um movimento de oposição a todos os erros católicos romanos que haviam sendo praticados. Irmãos, curioso hoje, né? Hoje, infelizmente, a questão das modas das igrejas de parede preta, pregação do coach, essas pregações de exaltação do ser humano, ou seja, o humanismo evidente nas igrejas, tem feito as pessoas exatamente voltar ao catolicismo romano. Sabia que evangélicos que se diziam protestantes, criam num Deus único, verdadeiro e vivo, estão retornando à Igreja Católica cansados desse tipo de modelo de igreja hoje? Infelizmente, isso tem acontecido. E as igrejas reformadas, na verdade, têm a sua essência não no catolicismo romano, papal, infalível e inerrante, sentado em sua cátedra, não. A essência da reforma, na verdade, traz exatamente a centralidade das Escrituras, um princípio regulador da nossa vida, do culto, da forma como a gente enxerga o mundo lá fora.
Portanto, irmãos, nós precisamos estar atentos se nós não estamos abandonando o que a gente chama desse legado reformado que trouxe uma pureza à igreja. E não sei se você sabe, mas existe uma linha fina entre saber o que são igrejas puras e o que não são igrejas puras. E a pureza da igreja foi exatamente também estabelecida pelos reformadores. E na pureza da igreja, uma das sinais de pureza da igreja era exatamente a fidelidade às escrituras. Quanto mais distante eu estou da palavra de Deus, mais impuro está aquela igreja. Portanto, para você saber se uma igreja é pura ou impura nos dias atuais, basta você compará-la ao que está sendo pregado nos seus púlpitos e a prática delas, porque pregação e prática estão associadas. Credo e conduta andam juntos. Não há como você falar que uma igreja prega uma coisa e vive outra, porque as duas andam de mãos dadas e o caminhar daquela igreja vai mostrar de fato se ela tem pureza ou não. E essa pureza são vários sinais, não só a fidelidade às escrituras, mas a administração dos sacramentos, a questão do batismo e ceia, a questão de como elas lidam com oração e intercessão. Tudo isso envolve purezas, mas não é o foco do nosso tema aqui hoje. E mesmo após esses 500 anos de reforma, irmãos, a igreja precisa de reforma. E existe um lema dos reformadores que não está dentro dos 5 solas, que é: igreja reformada sempre reformando-se. Não sei se você já ouviu falar dessa frase, mas essa frase também é um lema da reforma, talvez esquecido, porque o mais evidente são os 5 solas. E essa igreja reformada que precisa sempre reformar-se, significa o que, irmãos? Será que significa eu mudar o culto todo dia? Será que significa eu mudar a liturgia da igreja todos os domingos? Será que significa a gente ter uma linguagem mais contemporânea que acessa ao mundo? Essa frase, irmãos, dita pela primeira vez foi um reformador holandês, Gilbertus, em 1589, onde na verdade ele começa a falar de uma igreja que sempre é necessário voltar-se à palavra de Deus. E eu já disse isso aqui para vocês. Por que a gente precisa sempre voltar à palavra de Deus? Porque nós queremos sair do trilho. O nosso coração é como um trem que sempre quer descarrilhar. E ao desejar sair do trilho, nós precisamos sempre voltar ao trilho. E o que nos traz ao trilho de novo? A palavra de Deus. O que Lutero queria não era simplesmente uma rebelião dentro da igreja católica. O que Lutero desejava não era simplesmente um rompimento com o catolicismo romano. O que ele desejava era um retorno às escrituras sagradas que havia sido abandonada. Portanto, esse lema da reforma, igreja reformada, sempre reformando-se, é o quê? É você sempre retornar às escrituras, porque o nosso coração tem uma tendência de deixá-las, o nosso coração tem uma tendência de abandoná-las. Reformar sempre significa voltar à centralidade da palavra. E uma igreja reformada, que é a luz desse entendimento da palavra de Deus, é uma reforma constante de voltar aos pensamentos se o meu culto está sendo de acordo com a palavra de Deus, se o que eu estou cantando está de acordo com as escrituras, se o que eu estou falando, pensando, vivenciando está de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, como diz os reformadores também, né? Essa frase é atribuída a Lutero, mas eu não vou dizer que ela é de Lutero, de repente ela tem outra autoria. Mas dizia o seguinte, que o velho homem morreu nas águas do batismo, mas esse velho homem sabe nadar, e quando ele tenta retornar, eu tenho que afogar ele de novo. E o afogar ele de novo é matar o seu eu, matar o seu ego constantemente, porque o nosso coração tem uma tendência de pecar. De repente a gente tem vontade de ficar em casa agora e não vir ao culto. De repente a gente tem vontade de não perdoar ao próximo. Portanto, irmão, cada ato nosso tem que se voltar à palavra de Deus como uma forma de estar sempre renovando. Irmãos, essa é a pureza. Esse é o fervor piedoso que os filhos de Corá estavam invocando. Senhor, será que não tornará a vivificar-nos de novo? Irmãos, essa igreja que foi reformada há mais de 500 anos atrás precisa sempre reformar-se. Mas não uma atitude farisaica e religiosa, mas uma igreja que está sempre sendo avaliada pelas escrituras, que sempre está buscando essa fidelidade no seu testemunho. Esse slogan é verdadeiro, mas ele não pode ser mal interpretado. Dito pelas igrejas emergentes: vamos reformar a igreja? Então vamos mudar a autoridade eclesiástica.
Vamos reformar a igreja, nós não precisamos mais dela. Vamos reformar a igreja, vamos colocar dúvidas sobre a inerrância das Escrituras. Vamos reformar a igreja, vamos nos adaptar ao contexto pós-moderno. Não, isso não é reformar a igreja. Reformar a igreja também não significa eu adaptar aquilo que eu penso ou acho de acordo com a liturgia do culto, ou de acordo com a execução dos sacramentos, ou de acordo com como eu vou viver a minha vida. Isso não é reformar a igreja. E igreja reformada, sempre reformando-se, na verdade, irmãos, é quando os reformadores pensavam em expressar aquilo que dava glória a Deus e não ao homem. Porque quando você vai nas igrejas hoje, qual que é a glória, irmãos? É do homem. Qual que é o triunfo hoje? É do homem. Você pode todas as coisas, você é alguém de sucesso, tudo vai dar certo na sua vida, você é alguém vitorioso, Deus vai te dar a vitória. Não é assim nas igrejas? Existe o culto da vitória. Mas aquela vitória ali é de quem? É de Cristo. A vitória que está sendo exaltada ali naqueles cultos é de quem? É do homem. E por causa desses efeitos do pecado, a igreja sempre está em corrupção e sempre está tendenciando ao sinal de impureza. Isso então é um lembrete de uma tendência que a gente tem desse desvio. E essa igreja então, que está sujeita a ficar deformada, precisa ser reformada. Irmãos, o pecado está tentando sempre nos deformar. Portanto, uma igreja que precisa de reforma constante, uma igreja sempre reformada, precisa entender que ela é feita de ser humano. E esse ser humano peca. Portanto, eu nunca vou conseguir pregar eloquentemente, veementemente, de forma exímia, porque eu sou um pecador. Você, na verdade, sempre vai precisar voltar aqui aos cultos e no momento de pedir perdão aos pecados, vai precisar se arrepender. Por quê? Porque você sempre está se deformando. Você precisa sempre voltar às origens, que é uma reforma às autoridades da palavra de Deus. Por quê? A tendência de desvio, de apostasia é real. E ela parece que quer bater sempre à nossa porta. Logo, faz-se necessário então que nós mantemos a firmeza nesse ensino verdadeiro. Irmãos, partindo desse princípio agora, eu quero elaborar 5 pontos em respeito desse texto. E o primeiro texto é essa necessidade de reforma constante de igrejas puras e impuras. Vou te dar um exemplo desse primeiro ponto. Por que a gente precisa dessa reforma constante? A gente vê na história do povo de Israel os altos e baixos da história do povo de Deus. Já reparou? Havia um rei bom, de repente aquele rei bom morria, levantava-se um rei mau. E o povo desviava-se do caminho de Deus, havia idolatria no meio do povo, ele precisava de arrependimento. De repente Deus vinha com o juízo, o povo se arrependia, a nação era restaurada, levantava-se um juiz bom. E de repente aquele juiz bom prevalecia por um tempo, mas aí então vinha um juiz mau e o povo de Israel caía em declínio. Isso aconteceu no período de juízes, isso aconteceu no período dos reis. Irmãos, e esses altos e baixos da história do povo de Israel só mostram os altos e baixos da igreja. A igreja é assim de alguma maneira. De repente eles estão aqui bebendo da fé reformada, a internet deu visibilidade ao Augusto Nicodemos, ao Hernandes Dias Lopes, aos homens de Deus que têm pregado a reforma. Você acha que daqui a um tempo esses mesmos irmãos que estão bebendo de repente dessa fé reformada não vão querer declinar? Fala assim, quer saber? Eu enjoei de fé reformada, agora eu quero uma coisa mais avivada. E aí eles vão e saem desses movimentos e vão para outros movimentos, e lá eles vão ciclicamente vivendo a sua vida. E de alguma maneira, irmãos, o Novo Testamento também mostra um pouco disso, onde uma igreja incipiente também começou a se deformar. Por exemplo, Paulo fala exatamente isso nas igrejas de Corinto. Irmãos, Paulo já havia plantado a igreja de Corinto, não tinha muito tempo. Mas infelizmente, Paulo teve que escrever cartas àquela igreja, que as pessoas nem sequer acreditavam na ressurreição de Cristo. Dá para parar para pensar nisso? Já parou para pensar? Uma igreja que o apóstolo Paulo planta não estava acreditando na ressurreição. Por exemplo, Paulo também escreve a carta à igreja de Gálatas, que os Gálatas na verdade estavam seguindo um outro evangelho, o evangelho legalista e judaizante. Está vendo que essa história cíclica do povo de Deus não aconteceu só com Israel, não aconteceu só no Novo Testamento, mas acontece nos nossos dias?
Os dias contemporâneos mostram, irmãos, é um retrato do que o povo de Deus sempre passou por uns tempos. E aí eu finalizo o exemplo de João, quando ele escreve as 7 cartas da igreja da Ásia. Apenas uma igreja das 7 não recebeu reprovação. Se Jesus escrevesse uma carta para a nossa igreja, como nós seríamos tratados? Se João escrevesse uma igreja, a Igreja Metropolitana de Goiânia, quais seriam os elogios que Deus faria a nós e quais seriam as reprovações? E quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando da instituição IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não estamos falando desse prédio arquitetônico. Nós estamos falando de mim e de você. Porque eu volto àquela igreja, aquela famosa frase, né? A igreja não somos nós. Então quando Jesus fala da igreja, ele não está falando desse prédio, não está falando da marca da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está falando de mim e de você. Deus sempre levantou homens que trouxeram a igreja para princípios fundamentais das Escrituras, e nós, eu e você, precisamos ser esses homens fiéis hoje. Se tem igrejas lá fora que estão se apostatando, se tem irmãos que você conhece que estão se desviando do caminho, eu e você precisamos exatamente sermos esses reformadores na vida dessas pessoas, porque se a gente olhar para a igreja do retrato atual, infelizmente esses irmãos estão caminhando para uma forma até mesmo de apostasia. Irmãos, eu vi um absurdo mesmo, uma das igrejas aqui em Goiânia, eles estavam fazendo na verdade um pub, transformando a igreja literalmente num pub, onde a festa estava ali, onde usava a palavra novinha. O que significa novinha aí no mundo, irmãos? Senão um desejo sexual explícito. Por isso é dever de todos nós reformar a igreja nas áreas que elas estão sendo deformadas. E como que acontece as deformações da igreja? Vamos pensar nisso. A primeira deformação acontece de dentro para fora, quando líderes colocados em posição de autoridade influenciam. Irmãos, o Paul Washer falou uma coisa que é chocante. Ele estava pregando para os pastores e certa vez perguntaram para ele, falou assim: pastor, qual que é o maior problema da igreja hoje? Ele falou: os pastores. Não, o Paul Washer, qual que é o maior problema da igreja hoje? Os pastores. Porque os pastores são aqueles que encabeçam essa deformidade na igreja. Os pastores sutilmente vão colocando as doutrinas e práticas que não tem nada a ver com o evangelho. E então essa deformação que acontece de dentro para fora, ela na verdade é contaminada. Ela é só um reflexo também das deformidades que acontecem de fora para dentro. Que é o que a gente fala, né? Quando a igreja começa a ser influenciada mais pelas coisas do mundo do que pela palavra de Deus, quando ela passa a amar mais as coisas do presente século, enamorando a cultura do mundo, se rendendo ao secularismo. O secularismo, irmãos, entra na igreja e o mundo toma conta da igreja, não é simplesmente pelas paredes pretas que a gente vê por aí, são pelas coisas sutis, são pelos bebê reborns, são pelos amores às coisas do mundo, às coisas seculares, se rendendo a esses erros externos, essa pressão, aos efeitos de não guardar o dia do Senhor, por exemplo, de não guardar o sábado, de não guardar o dia do Senhor para nós o domingo, o Shabat. O secularismo entra na igreja, que é de dentro para fora, quando pressiona a gente a amar e a idolatrar mais ao dinheiro, por exemplo, do que servir a Deus. E aí se rendem a essas pressões e erros externos. Irmãos, o fato é que quando esses líderes começam a deformar a igreja, começa pela teologia. Uma teologia alterada vai mudar uma prática de forma errada. A ética e a moralidade do povo de Deus é afetada por um ensino equivocado. E uma vez que a gente pratica aquilo que a gente está crendo, você vai mudar a forma como as pessoas vivem lá fora. Você quer mexer na forma como as pessoas vivem lá fora? Mexa na sua teologia. Você quer mudar como as pessoas e os crentes vivem a vida cristã lá fora? Melhor, pregue melhor. Porque se você deseja mexer na prática dos membros, você tem que mexer naquilo que ele crê. E outra forma também como isso é afetado, irmãos, é a expressão, como a gente vê, desembocamento dos cultos. Irmãos, os cultos nada mais é do que uma expressão do que as pessoas creem. Se a gente vê cultos completamente fora do padrão bíblico,
significa que a forma como eles estão crendo é diferente do que a Bíblia diz. Cultos que viraram espetáculos, antropocêntricos, cultos que viraram entretenimento. Irmãos, pasmem, tem uma igreja na cidade não, acho que é no estado de São Paulo, eu não sei qual cidade exatamente, mas que lá tem uma roda gigante para você ir, lá tem um parque em volta da igreja, lá na verdade você precisa adquirir um ingresso, pegar fila, andar muito tempo, que virou na verdade um shopping center em um entorno da igreja. O que é isso senão um grande entretenimento, um grande espetáculo público? E quando perdemos essa essência, deixamos de ser sal, deixamos de ser luz, a luz escondida, como Jesus falou, colocada debaixo de um alqueire. Alqueire ali é um cesto, alqueire ali é algo para apagar, para esconder aquela luz. Então depois de 500 anos, irmãos, a igreja precisa sim de reforma, porque os perigos estão batendo na porta das igrejas. Falsos mestres, pecado entre os membros, heresias, falsas doutrinas. Isso é voltar à palavra de Deus. Conclusão desse primeiro ponto: a igreja precisa então ser reformada, porque a tendência dela se deformar de dentro para fora ou de fora para dentro é constante. Nós temos que ser vigilantes eternamente. O primeiro ponto então é essa questão de deforma interna e externa. O segundo ponto que eu quero levantar é os erros da igreja reformada ocidental. Os Guinness diz o seguinte: o principal desafio da igreja moderna cristã pode ser expresso na tese do coveiro. O que é a tese do coveiro? A tese do coveiro diz o seguinte: a fé cristã causou o surgimento do mundo moderno, mas esse mesmo mundo moderno está enterrando a fé cristã. Já parou para pensar nisso? O Ocidente foi responsável pelos maiores avanços. Sabia que grandes universidades foram criadas por puritanos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos? A ciência, na verdade, foi levantada por homens de Deus. E exatamente esse mundo ocidental, do qual a liberdade é pregada, por exemplo, representada nos Estados Unidos, iniciada por homens de Deus como os puritanos, essa mesma liberdade, essa mesma ciência, esses mesmos conceitos seculares ocidentais estão engolindo a igreja. E a tese do coveiro quer dizer exatamente isso. Ou seja, o coveiro, na sua vida acaba enterrando muita gente, mas haverá alguém que vai enterrar o coveiro. E se examinarmos a história, o declínio do cristianismo na Europa foi exatamente feito por uma cultura externa, uma cultura que na verdade tem origem em muitos pontos pelo próprio cristianismo. E o cristianismo, irmãos, na verdade, se ele não conseguir abordar de forma correta a cultura, a própria cultura vai engolir o cristianismo. O cristianismo, que foi responsável pelo surgimento deste mesmo mundo moderno ocidental, há de acabar tentando destruí-lo. Sabia que foi o próprio cristianismo que dá a ideia de Estado laico, das liberdades civis, da liberdade de expressão, da liberdade de religião? Pois essas mesmas liberdades têm, na verdade, tentado sucumbir à igreja. Essas mesmas liberdades e a mesma cultura que a gente vê secular fortaleceu o ateísmo. Harvard, Princeton, Yale, Oxford, a Universidade Livre de Amsterdã, fundada pelos puritanos, fundados por homens de Deus. Na verdade, hoje, se você vai nessas universidades, elas estão completamente secularizadas, infelizmente. E o cristianismo sempre que lutou por liberdade, por onde esteve, na verdade agora, irmãos, está sendo engolido por isso. Porque parece que os cristãos não têm mais liberdade. Houve uma institucionalização da igreja. A igreja passou a ser uma instituição, uma empresa, e não um organismo vivo de Cristo. Na verdade, o sincretismo que nós vemos hoje, em nome de uma liberdade, acabou engolindo a igreja. Basta a gente ver o sincretismo dentro das igrejas evangélicas, que você tenta misturar ali um pouco de fé católica, / espiritismo, / cultura gospel. A profissionalização da igreja e do ministério transformou a vida do pastor num ganho de carreira. Homens que ganham dinheiro com essa vida. Até certo tempo na Europa, irmãos, os ministros evangélicos eram funcionários do Estado, como na Alemanha, Holanda, Inglaterra e Suíça.
Não podemos, irmãos, ver o ministério pastoral como uma profissão, mas sim como uma vocação. Assim como você na sua profissão, você é vocacionado a servir a Deus enquanto você é um funcionário público. Você é vocacionado, um crente que foi chamado por Deus na sua vocação, enquanto você é um empresário. Nós não podemos perder de vista tudo isso, porque, irmãos, a sua vida não é pautada por este mundo. Segundo aspecto, então, a igreja reformada caiu nesses erros ocidentais. Terceiro aspecto, por que a igreja brasileira cresceu, mas o país não mudou? Já para pensar nisso? O nosso país, até muitos anos atrás, era um país praticamente católico, com poucos evangélicos. Mas por que, mesmo em censos recentes do IBGE, o número de evangélicos cresceu muito, mas o país não mudou? O crescimento, irmãos, foi acompanhado, na verdade, desse mesmo sincretismo que a gente acabou de citar. A ênfase na teologia da prosperidade, batalha espiritual, coisas estranhas à palavra de Deus, surgimento de líderes totalitários que não prestam contas a ninguém, atos e ensinos que contrariam a Bíblia. Portanto, apesar desse crescimento do meio evangélico, a igreja brasileira não conseguiu mudar a cultura da sociedade. Por isso que a igreja reformada precisa reformar-se sempre. Basta a gente ver o que a reforma protestante fez com a Suíça. Basta a gente ver o que a reforma protestante fez com a Holanda. Basta a gente ver o que a reforma protestante fez até uns anos atrás com os Estados Unidos. Portanto, a reforma protestante muda esses países, transforma esses países. Mas por que, irmãos, a nossa igreja cresce aqui no Brasil, mas não mudou? Eu quero aqui levantar algumas possibilidades ou teses. É claro que existem inúmeras possibilidades quanto a isso, mas eu vou levantar algumas. A primeira delas: em certa medida experimentamos o mover de Deus, mas não uma verdadeira reforma. Irmãos, nós não podemos negar que Deus moveu sobre o nosso país uma grande colheita de homens de Deus e mulheres de Deus. Se a gente reparar, desde os anos final da década de 90, início dos anos 2000, nós vemos sim um crescimento da igreja brasileira. Mas esse crescimento, essa colheita, não acompanhou mudanças que podemos experimentar no país hoje. O crescimento da igreja nos últimos anos não significou necessariamente uma reforma genuína nas igrejas brasileiras. Em certa medida, ao experimentarmos esse mover de Deus, um falso evangelho também foi pregado. Superficialidade, falta de fidelidade, textos fora de contextos vieram para a nossa prática cristã. Um exemplo disso, irmãos, é de um vídeo que eu vi de um pregador fazendo piada do livro de Gênesis. E esse pregador dizia o seguinte, um pregador famoso, que ele falava assim, diz que Adão estava feliz lá no Éden, que ele estava feliz no paraíso. E aí Deus vira para ele assim: Adão, você está muito realizadão. E porque você está muito realizadão, você tem que receber agora então uma punição. Portanto, então eu vou criar uma mulher. E ao te dar Eva, então você vai experimentar o que não é ser mais feliz. Olha o que esse pregador acabou de falar, algo completamente contrário à palavra de Deus, uma heresia, e a igreja inteira riu disso. Irmãos, isso na verdade só mostra que o crescimento numérico da igreja não significou necessariamente uma reforma protestante. Falsas conversões no meio da igreja. O número de cristãos, irmãos, cresce no censo do IBGE, é verdade. Mas, irmãos, quantas pessoas na verdade são hoje desigrejadas? Experimentaram no evangelho, mas nunca foi genuíno e verdadeiro. Aquilo que eu já falei para vocês. Eles nunca na verdade tiveram intimidade com Cristo Jesus. Ouviram falar de Jesus, das histórias bíblicas, dos conceitos da igreja, mas nunca tiveram essa intimidade com Cristo. E essas falsas conversões no meio da igreja geram o que a gente chama de nominalismo cristão. Irmãos, é claro que todo pastor deseja uma igreja cheia, mas ela não pode ser cheia a qualquer custo, a qualquer preço. Não pode ser uma igreja sem saúde, como a gente chama, né? Igrejas que não são saudáveis. É melhor nós termos, na verdade, um grupo assim, talvez menor, do que ter um número grande de pessoas falsamente convertidas.
achando que na verdade estão em Deus, mas não estão em Cristo. E por fim, a igreja brasileira cresceu, mas o país não mudou, porque há uma ausência de cosmovisão entre os crentes que são genuínos, crentes verdadeiros. E o que é essa incapacidade de ter uma cosmovisão do mundo, irmãos? É uma capacidade de nós também redimirmos o que a gente chama da cultura. Nós nunca vamos conseguir redimir esse mundo, irmãos. Cristo virá, o anticristo vai se levantar. Mas nós precisamos redimir a cultura de alguma maneira, produzindo tudo aquilo que expressa a Deus. E o que é cultura? Cultura nada mais é do que tudo aquilo que foi criado pelo homem. Se a gente vê as árvores, a gente vê a natureza, isso é o que Deus criou. Mas a cultura é aquilo que o homem interfere e influencia. Por exemplo, a forma como a gente veste é uma forma cultural. Se eu for na África agora, de alguma maneira a minha roupa não estará adequada à cultura deles. Então, culturalmente, lá nos povos africanos tem uma vestimenta diferente do que as nossas aqui. Essas culturas criadas, produzidas, modificadas e aceleradas pelo homem é de alguma maneira corrompida pelo pecado. Qual que é o nosso aspecto maior da nossa cultura, irmãos? Talvez o futebol, talvez o carnaval. Pois é, esses aspectos culturais da nossa cultura há manchas pelo pecado. O pecado macula essas culturas. E essas culturas precisam então ser redimidas. Sabe o que eu acho interessante? Nós temos as culturas dos feriados, né? No Brasil tem muito feriado. E recentemente a gente teve um dos maiores feriados que eu me lembro, que foi o da Páscoa. O feriado da Páscoa abrangeu quinta, sexta, sábado, domingo e até mesmo a segunda. Foi 5 dias de feriado. E culturalmente falando, as pessoas têm costume de viajar, eu entendo isso. Mas você acredita que nesses períodos foi um dos períodos que a nossa igreja mais teve pessoas? A nossa igreja foi uma das poucas igrejas que enfrentou a cultura dos feriados e fez o culto de Páscoa, onde talvez muita gente viajou, mas culturalmente a nossa igreja na verdade enfrentou a cultura, mostrando exatamente que esse dia é dia do Senhor. E a gente falando, gente, tem muitos feriados, vamos viajar nos outros feriados, mas culturalmente nós enfrentamos isso e graças a Deus deu um bom número de pessoas. Quer ver um outro aspecto cultural? A árvore de Natal. Eu comentando ontem exatamente com o Marciano. Irmãos, eu não estou dizendo que quem tem árvores de Natal está pecando, é uma idolatria, você colocou um ídolo em casa. Não. Eu só acho que esse aspecto cultural da árvore de Natal não representa o nascimento de Jesus. É só isso que eu tenho contra a árvore de Natal. Eu acho que ela não é o melhor símbolo do nascimento de Cristo. Você pode colocar um presépio em casa, você pode colocar uma estrela, você pode colocar anjos, você pode colocar presentes, você pode colocar tudo isso aponta, você pode colocar os magos ali, tudo isso aponta para o nascimento de Jesus. Mas uma árvore para mim não aponta o nascimento de Jesus. É simples. E eu volto a dizer, eu não estou dizendo que você está idolatrando a árvore, não estou dizendo que você está adorando aquilo ali. Eu só acho que ela não representa, é uma questão cultural. Cultural que tenta falar do Natal, mas não fala do Natal, entende? A árvore tenta falar do Natal, mas não fala. Por que ela não fala? Porque não tem a ver com o nascimento de Jesus. Por isso, a cultura então ao redor do mundo foi afetada de alguma maneira ou outra pelo pecado. E a igreja acaba sendo influenciada por isso. Mas ela não pode. Culturalmente, na verdade, nós devemos influenciar a cultura. Como? Expressando, por exemplo, essa época do Natal. Expressando, por exemplo, na cultura nossa que tem a ideia de distribuir ovos de Páscoa, na verdade mostrando que é cruz. Natal não tem a ver com árvore e Páscoa não tem a ver com ovos de Páscoa e nem com coelhos. Isso é influenciar a cultura lá fora. Uma cultura de quando você está no carnaval, você não vai pular carnaval. Irmãos, infelizmente, para a tristeza nossa, uma igreja presbiteriana, infelizmente, cedeu para essa questão da pressão cultural. Ao ponto dela, na verdade, montar um bloco de carnaval. Isso é influenciar a cultura, irmãos? Por fim, eu quero terminar com esperanças para essa reforma. Porque graças a Deus, os ventos da reforma nunca pararam de soprar, nunca. Um jornalista americano escreveu uma reportagem no New York Times, mostrando as maiores influências do mundo. E segundo essa reportagem desse jornalista do New York Times, o calvinismo está entre as 10 maiores influências de cultura em todo o mundo.
Em 2007, sai uma reportagem no The Guardian, um jornal britânico, mostrando exatamente que um repórter diz que os cristãos calvinistas representam entre os 3 maiores grupos de cristãos no mundo. Embora então esteja em declínio, irmãos, em algumas partes da Europa e dos Estados Unidos, há um crescimento do retorno à reforma protestante no sul global. E o sul global nós estamos incluindo a América Latina, nós estamos incluindo países da África. Por exemplo, uma das igrejas que mais tem crescido na África é a igreja anglicana, incrivelmente. Os anglicanos africanos são em maior número do que os anglicanos ingleses, inclusive. E esse despertamento da fé reformada, junto com os jovens latinos, americanos, chineses, despertou esses ventos de reforma. Mas não só eles, na Ásia também. Eu sei que a China faz parte da Ásia, mas o fato é que também na Coreia do Sul. Um despertar, na verdade, do pentecostalismo atual brasileiro, ensinos reformados têm entrado nessas igrejas, pregação expositiva, o ensino saudável. E o grande feito, na verdade, irmãos, é que a internet é o nosso novo meio. Se naquela época Lutero usou Gutenberg, na verdade, foi aquele que fabricou a imprensa. Se Gutenberg foi um grande instrumento para que Lutero pudesse divulgar as suas 95 teses, hoje a internet é esse campo de divulgação da fé reformada. Por isso que a gente grava as nossas pregações no YouTube. Por isso que a gente não quer sair das mídias sociais. Não porque a gente quer uma exaltação própria. Não porque a gente quer vangloriar-se nas redes sociais. É porque a gente precisa pregar um evangelho saudável. Em contrapartida, quantos homens que estão pregando um evangelho ruim na internet, nas mídias sociais? O quantos homens sentados nos banquinhos aí da igreja, cheio de luzes, e apenas falando, meu lindo, minha linda, tem divulgado na verdade um falso evangelho. Portanto, se Lutero usa a imprensa, nós, após 500 anos, devemos usar a internet. Jovens e adultos com conhecimento reformado da palavra de Deus. Irmãos, 5 aplicações apenas. Primeiro, aplicação, com tudo isso que a gente viu. Em primeiro lugar, uma igreja reformada, sempre reformando, nunca consegue mudar a si mesma. Uma igreja que precisa de reforma será transformada pela palavra de Deus, por Cristo Jesus, revelado, manifestado nessa palavra. Um grande mover de Deus, como aconteceu há mais de 500 anos atrás na Europa, só é possível se nós voltarmos para essas bases, se nós nos submetermos ao seu ensino, independente dessa cultura que nos pressiona. Por isso, se a cultura te pressiona a faltar o culto, não falte. Se a cultura te pressiona a não ter filhos, tenha filhos. Se a cultura te pressiona a ser pais e mães de pet, de planta, de bebê reborn, não ceda a isso. Porque isso é uma influência cultural que quer destruir uma das pilares da igreja, que é uma família saudável, por exemplo. A igreja reformada, sempre reformando, não quer dizer que a cada geração a igreja vai se adequar às ideologias atuais. Nós não devemos ceder a essas pressões ideológicas, políticas, sociais e sexuais. Irmãos, seja qual for o tipo de ideologia vigente no mundo, nós como igreja reformada não podemos ceder. E aqui eu vou usar, por exemplo, a pressão do feminismo sobre a igreja. Por que você acha que muitas igrejas hoje adotam a postura de pastoras? Pressão. Pressão. Até 1950, quando o movimento feminismo ainda não havia ganhado tanta relevância, não havia pastoras na igreja. Mas o movimento feminista, após 1950, Judith Butler, por exemplo, influenciou através da escrita de livros de ensino, pressionando o feminismo dentro da igreja. Uma igreja reformada sempre precisa de uma reforma constante a cada geração. Isso significa um retorno às Escrituras, sobre orientação e iluminação do Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja deve estar sempre viva, com firmeza doutrinária, mas com fervor e amor a Cristo. Vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe através desse ensino.